Olá, sou Vanúbia, sou do grupo formado por Vilmária, eu, Lauane, Luan e Pablo, e vamos falar hoje sobre protocolos. Então, vamos falar agora sobre protocolo de rede. Protocolo de rede é um conjunto de normas que permite que qualquer máquina conectada à internet possa se comunicar com outra também já conectada na rede. Então, assim, qualquer usuário consegue enviar e receber mensagens instantâneas, baixar e subir arquivos no seu site e acessar qualquer tipo de domínio na internet. Então, imagine que você precisa aprender uma língua estrangeira para se comunicar com outras pessoas de outros países. E supomos que o português fosse o único idioma existente, em que todos pudessem interagir e trocar informações sem problemas. Então, o protocolo de rede funciona dessa forma, como uma espécie de língua universal entre os computadores. Independente do fabricante e do sistema operacional usado, essa linguagem é interpretada por todas as máquinas igualmente. Então, isso faz com que não seja necessário qualquer usar tipo de software extra para que um computador possa entender os protocolos de rede. Assim, ele consegue se comunicar com outro computador ligado à rede mundial de computadores. Tipos de protocolo de rede. Os tipos de protocolo de redes são divididos de acordo com sua natureza e do serviço disponibilizado, e também qualquer camada, eles estão localizados na rede de internet. Então, como vimos, eles são divididos em camadas. Separei alguns exemplos de protocolos que são aplicação, transporte, rede e estrutura física. Então, aplicação: www, navegação web, HTTP, SMTP, e-mails, FTP, transferência de arquivos, e SSH, usado pelos programas para enviar e receber dados de outros programas pela própria internet. O transporte: TCP, UDP, SCTP, é responsável por transportar os arquivos recebidos da camada anterior. Aqui acontece a organização e transformação deles em pacotes menores que serão enviados à redes. Então, vamos falar. Então, agora redes: IP, IPv4 e IPv6. Os arquivos empacotados na camada anterior são recebidos e anexados ao IP da máquina que envia e que recebe os dados. Daqui eles são enviados pela internet pela internet usando a próxima camada. Estrutura física: internet e modem. É a camada que, enfim, executa o recebimento ou envio de arquivos na web. Meu nome é Lauane e eu vou falar sobre o protocolo TCP/IP. Protocolo TCP/IP é o acrônimo de dois protocolos combinados, ou seja, a palavra vem da abreviação das iniciais dos dois protocolos. É um conjunto de protocolos que permite a comunicação de máquinas na rede. Surgiu em 1969 nos Estados Unidos por militares da ARPANET. O objetivo na época foi encontrar um protocolo que pudesse tentar de todas as formas comunicação caso houvesse uma guerra nuclear. Protocolo TCP/IP é um conjunto de protocolos que permite a comunicação entre máquinas desde que estejam conectadas à rede. O protocolo TCP/IP é responsável pela base de envio e recebimento de arquivos, pacote de dados pela internet. Esse protocolo é um conjunto de protocolos, na verdade, e é dividido
entre 4 camadas. Na camada aplicação, os pacotes de dados são enviados através de protocolos como HTTP, FTP e SMTP. Na camada de transporte, a camada de transporte recebe os pacotes enviados pela aplicação e transforma esses pacotes em pacotes menores, em arquivos menores, para serem enviados à rede. Na camada de rede, os arquivos são recebidos e anexados ao IP da máquina, em seguida enviados à internet. E na última camada de interface, ela é responsável por executar o recebimento desses arquivos, o recebimento e o envio desses arquivos na web. Olá, sou o aluno Pablo Henrique. Vou falar sobre o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS. Protocolo HTTP. O protocolo HTTP, que em inglês significa Hypertext Transfer Protocol, que traduzindo para português significa protocolo de transferência de hipertexto, ele é o mais básico e o mais usado para navegação em sites de internet e funciona também como uma conexão entre cliente e servidor. Como funciona o protocolo HTTP? Bem, primeiro o usuário vai clicar em um link do browser, depois o browser formata a solicitação e faz o envio ao servidor. O servidor encontra a página que o usuário clicou, o servidor depois vai formatar a resposta e envia para o browser resgata o HTML e copia em formato visual para o usuário. O protocolo HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto, que está localizado na camada de aplicação no modelo OSI e possui uma grande importância na comunicação entre computadores na internet. Ela é a base de qualquer troca de dados na web e também é um protocolo cliente-servidor, que significa que as requisições são iniciadas pelo destinatário, que é geralmente o navegador da web. Protocolo HTTPS. O protocolo HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Security, que em português significa Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro, é a implementação do protocolo HTTP sob a camada adicional de segurança, que utiliza o protocolo SSL e o TLS, no qual vai permitir que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada, verificando a autenticidade do servidor e do cliente, através de certificados digitais. A porta TCP do protocolo HTTPS é a 443. Bem, esse protocolo é usado quando o cliente quer transmitir informações entre cliente e servidor e não deseja que as informações não caem em mãos de terceiros. O protocolo HTTPS é um protocolo que vai criptografar suas informações. Ele é usado no Facebook, quando você está fazendo o seu login e pede lá o login e senha. Esse login e senha vai ser criptografado pelo protocolo HTTPS, que vai manter suas informações seguras para que você possa ter mais segurança para navegar na sua internet. Meu nome é Vilmária Soares.
Protocolo DHCP. DHCP é o cronônimo de Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede, que permite que os computadores consigam um endereço de IP automaticamente. Por meio de um servidor, o protocolo DHCP é capaz de obter, sem a necessidade de configuração manual, endereços de IPs para cada um dos computadores ou dispositivos móveis ligados à rede de internet. Um exemplo: uma vez que uma máquina obtém um endereço IP, ela fica indisponível para o uso naquele momento. Quando ela é desligada ou desconectada da internet, o endereço de IP antes ela volta disponível para ser usado por qualquer nova máquina ligada na conexão. O protocolo DHCP funciona de 3 maneiras diferentes, que são elas: automática, um IP que é definido automaticamente para uma máquina que se conecta. Neste caso, uma quantidade de IPs é delimitada para ser usada dentro de uma rede de internet. Qualquer computador que se ligar a ela recebe automaticamente um desses IPs definidos. E tem também a dinâmica, que, como o termo sugere, uma máquina que são conectada à rede de internet que recebe um IP dinâmico pelo período em que continua a ser conectado. Tem também, se a máquina for desligada ou se desconectar da rede, ela percebe este IP que é usado e usa um novo assim que a conexão foi restabelecida. O outro IP é o manual. O protocolo DHCP define um IP para uma máquina de acordo com o valor de MAC, medir um acesso da placa da rede que ela está conectada. Este IP é único e estatístico, sendo que o recurso é usado quando é preciso, quando o computador tem um IP fixo. O outro é o protocolo FTP. FTP é a sigla para protocolo de transferência de arquivos. Ele surgiu antes mesmo da padrão TCP/IP, que é a base das conexões de internet e é como um modo simples de transferir dados entre duas máquinas pela rede. O protocolo FTP funciona com dois tipos de conexão. Tem o cliente, que é o computador que faz o pedido de conexão com o servidor para pegar alguns arquivos e documentos dele. E tem também o servidor, é o computador que recebe o pedido de conexão com o cliente para fornecer um arquivo ou documento dele. A conexão do cliente com o servidor é feita pelo cliente na parte 21 no servidor. Essa conexão fica aberta durante toda essa sessão para permitir os comandos necessários, como identificação de contas e senhas. Na transferência de arquivos, a conexão é ativada pela parte 20 do servidor a alguma parte do cliente previamente estabelecida ou comunicada pelo próprio servidor. O FTP é muito útil caso o usuário perca acesso ao painel. Tem também tipo de controle do seu WordPress, por exemplo. Nesta situação, pode usar uma ferramenta de FTP para ajustar códigos de página, apagar arquivos ou resolver qualquer outro problema no site. Dica: conheça quais ferramentas de FTP você pode usar para transferir arquivos pela internet, com segurança, com total segurança. Olá, me chamo Luan Cardoso e estou aqui para falar de protocolo. Vamos lá? Bom, pessoal, para saber como funciona FTP e SFTP, a gente vai precisar entender um pouco como funciona cada um.
O FTP é uma forma abreviada de File Transfer Protocol. O FTP é uma tecnologia projetada especialmente para estabelecer uma conexão com um servidor de internet específico, para que o usuário possa transferir arquivos para computador ou servidor. Ele permite também que todas as empresas ou usuários privados enviem e recebem os dados de um para o outro pelo sistema remoto. FTP é um protocolo de rede que troca os arquivos em uma rede TCP e IP. O protocolo FTP também inclui vários comandos que podem ser usados para executar operações em um computador remoto. Por exemplo, ele pode ser usado para mostrar o conteúdo da pasta, criar ou excluir arquivos e pastas. Ou alterar também, ele também pode alterar os diretores. Este protocolo é baseado no modelo cliente-servidor para a comunicação entre computadores. Neste modelo, o servidor executa um programa que serve dados para outros computadores. Os outros computadores executam programas clientes que solicitam as informações e processam as respostas enviadas pelo servidor. O computador externo que está executando o programa do servidor é conhecido como servidor FTP. Então vemos aí o protocolo FTP, entendeu? Agora vamos ver SFTP. O SFTP é o curto prazo do Seguro File Transfer Protocol, que vem do inglês, que garante que os dados sejam transferidos com segurança usando um fluxo de dados privados e seguro. Embora tenham o protocolo FTP, que falamos ainda há pouco, para transferir os arquivos de um host para o outro na rede, ele não vem com segurança, o que é um problema importante. Ou seja, o FTP não vem com essa codificação. O FTP é um protocolo de transmissão de dados padrão para uso com o protocolo SSH2. O SFTP é um protocolo de rede que permite transferência, acesso e gerenciamento de arquivos em um fluxo de dados. O principal objetivo do SFTP é transferir dados, mas também é usado para obter acesso geral ao sistema de arquivos do servidor FTP. Esse protocolo é executado em um canal seguro, com senhas criptografadas e os dados do arquivo são transferidos em um formato criptografado. O protocolo SSH estabelece uma conexão segura entre cliente e servidor e em seguida programa SFTP, funciona de uma maneira semelhante ao FTP. Então vemos aí que os dois têm características muito parecidas, porém na sua estrutura vamos observar que tem a criptografia, que eu vou estar mostrando no vídeo seguinte. Agora vamos observar que o FTP ele transfere os dados de maneira não criptografada, o que significa que os envia em textos sem formatação. O FTP usa o protocolo TCP/IP. O FTP não fornece um canal seguro para transferir arquivos entre hosts. O FTP ele estabelece uma conexão de controle na porta TCP/21. O FTP também ele é acessível anonimamente e, na maioria dos casos, não é criptografado. Já o SFTP, ele transfere os dados criptografados, os arquivos vêm com senhas e eles usam também AES e Triplet DES. O protocolo SFTP usa um protocolo SSH. O SFTP utiliza também um canal seguro para transferir os arquivos entre hosts. Ele também transfere o arquivo sob conexão estabelecida pelo protocolo SSH, ou seja, porta 22 entre o cliente e o servidor, certo?
e ele é implementado no componente do cliente, o SFTP, é um componente do servidor SFTP. Então, ou seja, ele complementa, vamos dizer assim. Mas na frente eu vou estar explicando. O protocolo SFTP é criptografado e torna o controle do tráfego ineficaz ao se usar os proxies tradicionais e tudo mais. Ou seja, FTP ele não é seguro, totalmente seguro, não é criptografado. Já o SFTP, que é semelhante ao citado antes, ele é semelhante, mas porém vem criptografado, ele usa a porta 22 do cliente e servidor. Então a gente vê que é uma vantagem a mais. Vamos dizer que é uma evolução o SFTP é uma evolução do FTP. Podemos observar pela imagem que FTP cria um arquivo, passa pela internet até chegar ao seu destinatário e ele não é criptografado. Podemos observar que no nome internet tem o cadeado aberto, ou seja, ele não é criptografado. Já no SFTP, ele cria o arquivo, ele criptografa, manda para a internet, na internet ele vai estar criptografado, como mostra o cadeado aí fechadinho. Quando chega no destinatário, ele descriptografa ele e assim ele vai ter acesso à internet. Podemos observar nessa única imagem a diferença entre os dois, sendo que SFTP é semelhante sim ao FTP, porém o FTP não contém a criptografia. O protocolo IMAP, diferente do protocolo POP3, ele consegue trabalhar com quantas pastas você tiver em seu servidor. Ele trabalha de uma maneira síncrona, ou seja, as mensagens são sempre armazenadas no servidor. Se você usa o leitor, pode ser em qualquer aparelho, você sempre vai acessar essas mensagens online. Seu programa leitor, ele pode até fazer uma cópia dessas mensagens, mas por padrão o IMAP trabalha online. A vantagem do IMAP é que você tem as mesmas mensagens disponíveis em quantos aparelhos você utilizar. E se você usa webmail ou um tablet, você terá a mesma mensagem nos dois dispositivos. É por isso também que, por esse motivo, também se torna uma desvantagem, porque quem utiliza o IMAP tem que ficar sempre atento para apagar as mensagens desnecessárias, porque ele vai ocupar espaço sem precisão. Então essa é a desvantagem do IMAP. É a mesma, na mesma hora que é uma vantagem, é uma desvantagem.